Fala galerinha, tudo bem? Então, na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre equações trigonométricas, tá? E claro, né, sabe que sempre vai ter aquele probleminha e aquele exercício bem facinho para você aprender tudinho, bem rapidinho e gabaritar na sua prova. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e aquele abraço. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então, nessa videoaula nós vamos falar sobre equações trigonométricas na primeira volta, tá? De 0 até 2π radiano, ou seria de 0 graus a 360 graus, dentro da primeira volta, tá bom? Então, achar um arco é achar o ângulo que ele vale, né? Em trigonometria a gente não fala ângulo, a gente fala arco, tá? Então, quanto vale? Eu já tenho o resultado dele, quanto ele vale. Eu costumo fazer aquele passo a passo, né? Então, eu costumo colocar 3 passos para a gente resolver uma equação trigonométrica, tá? Então, como fazer? O primeiro passo é, pelo sinal, descobrir em quais quadrantes o x está. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, usando o tabelão trigonométrico, determine o valor de x em radianos, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar em radianos, a gente não usa graus em equações trigonométricas, tá? No primeiro quadrante. E esse é o segundo passo, né? E o terceiro passo determina os valores de x nos quadrantes em que ele está. Vamos começar então? Exemplo. Então, exemplo aqui, ó, para o x, ele está no intervalo de 0 a 2π radiano, tá bom? Intervalo aberto, se der 0 não considera, se der 2π também não considera. Mas ele está no intervalo de 0 a 2π radiano, então ele está dentro da primeira volta do ciclo trigonométrico, ok? Então, seno de x é igual a 1 meio. Quanto vale esse x em radianos? É isso que é resolver uma equação trigonométrica, esse é o significado. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Primeiro passo, pelo sinal, descubra em quais quadrantes o x está. O x aqui, galera, no caso, o resultado deu positivo. Então, o x vai estar no primeiro e no segundo quadrante. Por quê? Porque o seno de x deu positivo. Então, a primeira informação que eu tenho, x está no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Tranquilo, né? Segundo passo, então, usando o tabelão trigonométrico, determine o valor de x em radianos no primeiro quadrante. Então, eu vou fazer aqui, galera, ó, no primeiro quadrante, ó. Quanto que vale o x aqui no primeiro quadrante? Usando o tabelão trigonométrico, ó. O x, seno de x é 1 meio, ó. Seno de qual valor que dá 1 meio? Em radianos, tá bom? Seno de 30 graus é π sobre 6, que vale 1 meio. Então, eu vou usar o π sobre 6, que é o valor em radianos, tá? Usando esse nosso tabelão trigonométrico, nós fizemos em aulas anteriores, tá? Vou deixar na descrição quais as aulas que foram construídas esse tabelão, para quem tiver dúvida. Então, no primeiro quadrante, o x vale π sobre 6 radiano. Facinho, facinho, hein, galera? Ok? Agora, nós determinamos... Sempre tem que determinar no primeiro, tá, galera? Aí, o terceiro passo é determinar os valores de x nos quadrantes em que ele está. Ele está no primeiro, tá? O primeiro é obrigatório, você sempre achar o valor. Aí você vai fazendo os demais. Ele está no primeiro e no segundo. Então, aqui, ó, no segundo quadrante, a gente vai localizar. Agora a gente vai usar o ciclo lá para ficar mais... Então, ele está aqui, ó, π sobre 6. Ele está no primeiro quadrante. Eu preciso achar ele no segundo quadrante, tá? Então, ó, no segundo quadrante, vamos ver quanto ele vale. Ó, quanto que ele vale aqui no segundo quadrante, tá bom? Quem assistiu às minhas videoaulas, a gente falou do faltou, passou, faltou. Professor, perdi essa aula. Eu vou deixar na descrição, tá, desse vídeo a videoaula que eu falo sobre redução ao primeiro quadrante em radianos, tá bom? Então eu explico desse faltou, passou, faltou, bem detalhado como é que faz. Então, continuando aqui, galera, no segundo quadrante faltou. Se você está nesse ponto, faltou para chegar em π, basta você diminuir. Então a gente vai fazer π menos π sobre 6, ok?
Então, quem assistiu aquela videoaula sabe que a gente faz aqui, para terminar, fazer π menos π sobre 6, o que eu chamo de regrinha da escola, né? Então, eu vou ter x é igual a 6 vezes π, 6π, menos 1π, 5π. De novo, ó, 6 vezes π, 6π, menos 1π, 5π, e o denominador é 6, então eu repito. Então, 5π sobre 6 radiano, ok? Então, esse daqui é o valor de x no segundo quadrante. Aí eu vou expressar a minha solução, ó. É uma equação trigonométrica. A minha solução, que vai estar entre 0 e 2π radianos, ele vale π sobre 6, que é o valor que o x está no primeiro quadrante, e 5π sobre 6 é o valor que está no segundo quadrante, tá bom? Decorou? Tá bom? Não, não é para decorar, é para aprender, na verdade, né? Então, se você tá craque, a gente vai deixar você mais craque ainda. Vamos fazer mais alguns exemplos, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, vamos fazer mais alguns exemplos para ficar bem fixado esse conteúdo. Então, o cosseno de x é menos raiz de 2 sobre 2, tá bom? Pelo sinal, eu vou verificar aonde que o x está. Então, deu menos raiz de 2 sobre 2, deu negativo. Cosseno, como é cosseno? Cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, eu já tenho uma primeira informação. Essa primeira informação é que x está no segundo e no terceiro quadrante. No segundo quadrante e no terceiro quadrante. Tudo bem? Então, a gente usando o tabelão trigonométrico, a gente vai achar o valor dele no primeiro, tá? Porque o primeiro é o ponto de partida de todas as soluções de equações trigonométricas. Então, aonde que o cosseno vale raiz de 2 sobre 2, ó? Sem o sinal, tá? Cosseno, ele vale raiz de 2 sobre 2 no π sobre 4, né? Cosseno de 45 graus, que é π sobre 4, vale raiz de 2 sobre 2, ó. Então, eu vou usar esse π sobre 4, que o cosseno vale raiz de 2 sobre 2, tá? Do nosso tabelão trigonométrico. Então, vamos aqui, galera, ó. No primeiro quadrante, então, o x vale π sobre 4 radiano. É obrigatório achar o x no primeiro, porque ele é o ponto de partida para que a gente ache a solução nos demais, tá? Então, é uma obrigação a gente ter que fazer no primeiro quadrante. Aí o x vai estar no segundo e no terceiro. A gente acha ele no segundo e no terceiro e dá a solução, ok? Então, no segundo quadrante, tá? Aí a gente vai usar o ciclo trigonométrico para nos ajudar. Ele está no primeiro, ele vale π sobre 4, né? Então, esse daqui é o valor dele no primeiro. No segundo quadrante, a gente vai para cá. Então, quanto que ele vale aqui, ó? Aquele esqueminha do faltou, passou e faltou, tá bom? Então, a gente tá nesse segundo quadrante, faltou para chegar em π, basta eu diminuir. Então, eu vou fazer π menos π sobre 4, tudo bem? Então, vai ficar como aqui, galera? Ó, faz o scroll, né? Aqui tem um vezes embaixo, tá bom? Então, eu vou fazer o scroll, vai ficar 4 vezes π, 4π, menos 1π, 3π. E repito o denominador, que é 4. 3π sobre 4 radiano. Tudo bem? Esse é o valor no segundo quadrante. Vou fazer aqui do lado o valor no terceiro quadrante, galera. Como que fica, então? Ah, por que tem que achar no terceiro? Porque o x ele está no segundo e no terceiro. No primeiro quadrante é sempre obrigatório porque ele é o ponto de partida, tá bom? Então, no terceiro quadrante, nós estamos aqui no ciclo trigonométrico. Então, passou pelo π, tá? E eu cheguei nesse ponto, tá? Só colocando aqui, ele deu 3π sobre 4 no segundo, já coloquei o resultado, tá bom? Agora aqui no terceiro quadrante, como é que vai ficar? Quando passa, a gente soma, tá bom? Então, a gente vai somar. X é igual a π mais π sobre 4,
tá? Se você perdeu a aula de redução ao primeiro quadrante em graus, dá uma olhadinha lá. Aqui é vezes, né? Então eu tenho assim, x é igual a 4 vezes π, 4π, mais 1π, 5π, ó. 4 vezes π, 4π, mais 1π, 5π. E o denominador eu repito, que vale 4. 5π sobre 4 radiano, tá bom? E para terminar nossa letra B, solução, galera, ó. A solução 3π sobre 4 e 5π sobre 4. Professor, você fez o primeiro quadrante, você não colocou a resposta ali como solução, tá? X está no segundo, coloquei o resultado, e no terceiro, tá? Lembrando, o primeiro quadrante, em todas as situações você vai fazer, porque ele é o ponto de partida, ok? E para encerrar nossa aula, vamos fazer um de tangente, né, galera? Para ficar tinindo aí na hora da avaliação, ok? Então, tangente de x é igual a raiz de 3. Tudo bem? Vamos fazer mais esse aqui para finalizar e ficar craques. Então, o primeiro passo, a tangente deu positiva. Ó. Aqui é mais raiz de 3, né? Então, ela está no primeiro e no terceiro quadrante, tá? Então, pelo sinal, eu tenho que descobrir onde ela está. Ela está, x está no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Tudo bem? Por que ela está no primeiro e no terceiro? Porque aqui o resultado é mais raiz de 3 e ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Então, vamos achar, usando o tabelão trigonométrico, no primeiro quadrante, tá? Aonde que o x está? Vamos pegar aqui, ó, usando o tabelão. Tangente de x é raiz de 3 no primeiro quadrante, ó. Tangente deu raiz de 3 é π sobre 3 dá raiz de 3. Então, no primeiro quadrante, x é igual a π sobre 3 radiano. Ok? Tranquilo, né? Aí, ó, temos que achar no terceiro quadrante, né, galera? Porque o x está no primeiro, o primeiro é sempre obrigatório fazer, eu já achei. E tem que achar no terceiro. Vamos usar o nosso ciclo trigonométrico aqui, ó. Ciclo trigonométrico. No primeiro quadrante vale π sobre 3 radiano, tá? E eu tenho que achar ele no terceiro. O terceiro é aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro quadrante, então ele está aqui. Quanto ele vale, hein, meu povo? Então, lembra daquela historinha. Faltou, passou e faltou. Aqui, no caso, ele passou pelo π. Quando passa, eu somo. Então, eu vou fazer π mais π sobre 3. Toda vez que passar, você soma, tá? E faz o scol para dar o resultado, ó. Então, aqui tem 1 vezes, né? Então, vai ficar x é igual a 3 vezes π, 3π, mais 1π, 4π. E repete o denominador, que é 3. 4π sobre 3 radiano, tá bom? É isso aqui que é o resultado. Vou colocar aqui no desenho, ó, 4π sobre 3. Então, ele vale no primeiro π sobre 3 e no terceiro 4π sobre 3, né? Solução, galera, π sobre 3 e 4π sobre 3. Observa o seguinte, agora eu coloquei o valor do primeiro e do terceiro, porque o x está no primeiro e no terceiro, tá bom? Então, ele faz parte da solução. Então, ficamos por aqui. Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva no nosso canal. Abraço, tchau, 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 tchau.